Olá, queridos futuros juristas, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao último vídeo da série de Instituições de Direito Público e Privado. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Moreira e este é o Play no Direito. Então vamos lá, esse vídeo vai tratar sobre o direito das coisas. Qual é o objeto de estudo do direito das coisas? É a relação entre pessoas e coisas. O que são coisas? Coisas é tudo aquilo que existe fisicamente no mundo, excluindo as pessoas naturais, claro, e que seja tangível, seja corpóreo. Essas são as coisas. Então, por exemplo, os animais. Os animais são coisas? Sim, os animais são coisas. Sentimentos. Sentimentos não são coisas, porque eles não são tangíveis. Eu falei que as pessoas naturais, obviamente, não são coisas. Aí você pode estar pensando, tá, e as pessoas jurídicas? Não, a pessoa jurídica também não é coisa, porque a pessoa jurídica ela não é tangível. Apesar dela ter uma existência, né, a gente considera ela, mas ela não é tangível. Por exemplo, o prédio da empresa, os computadores, os móveis, isso daí são coisas, mas a empresa não. Agora, quanto à estrutura do direito das coisas. O direito das coisas tem a posse e os direitos reais. Como a posse está distinta dos direitos reais, entende-se, obviamente, que ela não faz parte dos direitos reais. É uma coisa separada dos direitos reais. Por quê? Porque a posse, ela é uma situação de fato. Existem, assim, dois tipos de situação. Situação de fato e situação de direito. A situação de fato, ela não necessita de uma formalidade, ela simplesmente acontece. Enquanto a situação de direito, ela tem que ter uma formalidade para ela acontecer. Por exemplo, pegar um exemplo do direito de família. Situação de fato, união estável. Simplesmente aconteceu. As pessoas foram morar juntas e assim seguiu-se, união estável. É um fato, um acontecimento. Enquanto o casamento é um direito real, porque teve uma formalidade, é uma situação de direito. Quer dizer, desculpa, eu falei errado. É uma situação de direito, porque teve uma formalidade do ato do casamento. Deu para entender? Então vamos lá. A posse é uma situação de fato, portanto é um acontecimento que não necessita de formalidade para se concretizar. Mas, embora ela não seja necessária essa formalização, ela tem proteção jurídica, tá? Não é porque ela só aconteceu que não tem proteção. Tem proteção para ela, sim. E quem tem a posse de algo, a gente fala que tem a apreensão física da coisa. Ela tem o controle físico daquela coisa. Quais são, por exemplo, o celular? Você tem o celular, você tem o aparelho com você, assim, tá com você o aparelho. Presume-se que você tem a posse dele, que ele está com você. Ou, por exemplo, em relação a um aluguel, um imóvel locado, que eu até botei aqui que a posse é diferente da propriedade. Tem o proprietário do imóvel e aí ele aluga para uma pessoa. Essa pessoa é inquilino, ele tem a posse do imóvel, apesar de ele não ser proprietário do imóvel. São coisas distintas. Pode ser, por exemplo, a casa é minha e eu moro nela. Então tá, eu tenho a propriedade e eu tenho a posse. Elas podem ser da mesma pessoa ou não. Elas podem ser de pessoas distintas, não tem problema. Ter a posse não significa ser dono. Por exemplo, você vai lá na Localiza e aluga um carro. Você está na posse do carro. Se você bater o carro, inclusive a responsabilidade civil que vai gerar vai ser sobre você e não sobre a Localiza. Você estava na posse do veículo, mas a propriedade dele é da empresa de locação. Agora vamos falar sobre duas teorias que explicam a posse. A primeira delas é a teoria subjetiva da posse e a outra é a teoria objetiva da posse. Quem criou a primeira delas, a subjetiva, foi o Savigny, e a subjetiva. E a objetiva foi um aluno dele, o Ehring. Para o Savigny, na teoria subjetiva da posse, a posse o que é? A posse é corpus mais animus domini. O corpus é a apreensão física da coisa, que eu falei antes. E o animus domini é a vontade, é o querer ser dono da coisa. Então tem aqui um ato de vontade que depende do sujeito. Por isso essa teoria se chama teoria subjetiva, porque ela está vinculada ao sujeito. Depois veio o aluno dele, o Ehring, e fez uma teoria diferente, falando que para ter a posse não precisa necessariamente querer ser dono, ter a intenção de ser dono da coisa. Basta você ter a apreensão física da coisa para ter a posse dela.
A vontade, nesse caso, para o Ehring, na teoria objetiva da posse, a vontade é indiferente. E é essa teoria que a gente adota aqui no Brasil. Beleza? Então vamos lá, já falamos de posse, vamos falar sobre direitos reais. Como eu falei anteriormente, que eu tinha explicado a situação de fato, a situação de direito, os direitos reais são uma situação de direito. Tem uma formalidade para se concretizar. E além disso, tem uma das características dele que é a publicidade. Os direitos reais são públicos, eles devem ser de conhecimento de todos. Como você faz isso? Por exemplo, como você torna o direito real da propriedade de um imóvel público? Tem um registro no cartório de imóveis. Então você tem que ir lá e tem que fazer, tem uma coisa que chama certidão de matrícula do imóvel. Lá tem o nome do proprietário, do antigo proprietário, toda a história do imóvel está lá. Isso é tornar o direito real público. Ou, por exemplo, você tem um veículo e o veículo tem um registro. A propriedade deste veículo está registrada, é pública. Outra característica dos direitos reais é que existe uma previsão legal para eles. Existe um rol taxativo mesmo, uma listinha de quais são os direitos reais. Está lá no artigo 1225 do Código Civil. Eu estou com ele aqui aberto, vocês vão ver que tem vários incisos. Dá uma olhada, gente, é importantão saber isso para a prova. Eu não pus aqui no slide para não ficar muito carregado, mas precisa saber real. O primeiro deles é a propriedade, depois vem a superfície, a servidão, usufruto, enfim. A propriedade, aqui eu vou entrar... Peraí, deixa eu falar só de mais uma coisa, que depois eu volto a falar do artigo. Última característica dos direitos reais. Ele é um direito contra todos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o direito real, por exemplo, o direito à propriedade, ele dá o direito a uma pessoa ser proprietária daquilo, daquela coisa. Então é exclusivo, é aquela pessoa só contra todas as outras que não têm a propriedade daquela coisa. Por isso que a gente fala que é um direito contra todos. A exclusividade de um gera uma coisa que nenhum dos outros pode usufruir. Então, logo é um direito contra todos. Também direito erga omnes. Tá, e os direitos reais têm dois tipos de modalidade. Tem o direito real sobre coisa própria, que é o direito real de uma pessoa em relação à sua propriedade, e o direito real sobre coisa alheia, que é o direito de uma pessoa em relação à propriedade do outro. Então, agora volta ali no artigo 1225 do Código Civil. O primeiro inciso é a propriedade. A propriedade é o direito real sobre coisa própria. Todos os demais incisos, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação e assim vai, são todos direito real sobre a coisa alheia, que é sobre a propriedade do outro. Então, acho bem bacana você abrir aí o Código Civil, acha esse artigo, 1225, e dá uma bela de uma olhada nele e lembre eles de cabeça e tenha eles claro na sua mente, porque eu acho que é interessante saber isso. Tá bom? Gente, terminaram os vídeos. Eu espero de verdade ter ajudado vocês. Se tiver dúvida, pode me mandar, manda um comentário aí no vídeo. Se alguém quiser os slides todos, eu posso mandar também o arquivo dos slides. Só comenta no vídeo que você quer para eu saber. Eu entro em contato com você, que a gente provavelmente estuda na mesma sala, ou se for do noturno a gente dá um jeito também. E eu mando os slides, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês. E desculpa aí o amadorismo, mas, tipo, era o que eu conseguia fazer, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade e até um próximo vídeo.